Alô, Baixada Santista, ó, sem reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, nós vamos primeiro homenagear a Codesp, não é? O Porto de Santos. 120 anos de Porto organizado, uma grande festividade. Eu estive hoje na parte da manhã, das 10 horas da manhã, fui cumprimentar o presidente da Codesp, o presidente José Correia Serra, que promoveu um evento muito prestigiado pelos prefeituráveis. Estava lá a Thelma de Souza, que me disse que está trabalhando, né? Pré-candidata, está lá trabalhando muito. A presença de outros candidatos também, né? Que aproveitaram o momento, um início pré-eleitoral. Mas, na verdade, a cena participou-se, foi a principal cena que nós participamos, naturalmente, foi a homenagem ao Porto Organizado, 120 anos e o lançamento de grandes novidades, a Codesp batendo recordes de audiência. Deixa eu arrumar meu microfone aqui, que ele caiu. Vamos ver, ficou melhor agora? Ótimo. E esses 120 anos, um abraço especial a toda a diretoria da Codesp. Olha, um assunto grave que nós temos que levantar com muita atenção, e que acho que tem atemorizado a todos os santistas, né? Todos nós estamos percebendo esta exploração comercial desenfreada dos edifícios com 30, 40, daqui a pouco vai alguém aparecer com um prédio de 50 andares, não é? Nada seria questionável se nós não escutássemos e ouvíssemos especialistas dizendo que o solo da cidade de Santos, é um dos piores do mundo. Você já deve ter escutado isso, eu já escutei, nós já debatemos aqui os prédios tortos da orla da praia, aqui. Os prédios tortos da orla da praia, né, que são atração turística. Por quê? Na época, as fundações não existia a tecnologia tão apropriada e também o aspecto do nosso solo, um solo arenoso, um solo muito difícil. Bem, nós vamos ver imagens agora do edifício na orla da praia, eu vou buscar aqui na minha pauta. Esse edifício está aí. Tem a fachada primeiro do edifício, Carlinha, por favor? É a marquise do edifício na Presidente Wilson, número 100. Está aí o edifício que está... edifício Trumar, né? Brumar, perdão. Edifício Brumar, essa é a fachada do edifício. Agora os senhores vão ver, mostra aí, Carlinha, o que aconteceu na marquise desse edifício. Preste atenção, hein? Olha só a situação das marquises desse edifício. A Defesa Civil esteve no local. Olha só o trauma. Imagina se tem alguém ali, não sobrevive, não é? Além dos danos materiais. Mas o que é mais importante, o porquê dessa marquise ter ruído dessa maneira. Porque ruiu ali, caiu em pedaços. Eu fico atento aqui às informações que nós recebemos. O que é importante destacar, 2 metros de marquise ruíram por trás do edifício. Está aí. Ninguém ficou ferido, mas chama a atenção este acidente que aconteceu nesta segunda-feira. A Defesa Civil esteve no local, mas o que nos chama a atenção no momento que vivemos aí com
o acidente do Rio de Janeiro, próximo desse edifício existe o prédio onde era o antigo Jumbo Eletro, Pão de Açúcar, Extra. Esses caras mudam de nome como trocam de roupa. Olha aí, o empreendimento. Esse empreendimento terá... Deixa assim, Carlinha. Só me abre uma janela para mim, por favor. Esse empreendimento terá mais de 40 andares, se eu não estiver enganado. Mais de 40 andares, um dos empreendimentos. Terá o supermercado. É uma obra muito grande, E esses edifícios, tanto o Brumar como outros edifícios, o Bermudas, por exemplo, com mais de 60 anos, o Olímpia, edifício Olímpia, tombado pelo patrimônio histórico, também com bem mais de 60 anos, e o edifício Rio Negro, de 1953. Esses prédios ao entorno dessa obra estão já sentindo os impactos de um edifício sem proporções de frente para o mar. Numa região que nós sabemos que é arenosa. Isso aí, se você quebrar esse piso aí, sai areia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que fazer furo de 70 metros para conseguir encontrar rocha. São as tais das perfurações profundas, não é? As fundações profundas. Agora, me chama a atenção, não está se dando devido, e isso quem compete ao poder público, fiscalizar, ao CREA, fiscalizar os impactos, e agora a Prefeitura de Santos encaminhou, tarde, mas encaminhou à Câmara de Santos o projeto de impacto de vizinhança, aonde o entorno de um empreendimento poderá ser preservado. Este edifício, mostra lá o Brumas, olha a situação, você mora num prédio, aí você desce de manhã, 8 horas, 8h15, né? Flávio Santana normalmente 9h30, 10 horas, mas você desce lá no prédio, vai pegar o seu carro, de repente cai a marquise, porque ninguém escolhe horário. Cai a marquise. Olha a situação de um acidente similar ao Rio de Janeiro. Está aí, similar ao Rio de Janeiro. Me chama a atenção o impacto. Olha o tamanho da peça da marquise que poderia ter atingido uma pessoa que estivesse passando pelo local. Existem indícios de que, na verdade, este fenômeno tenha ocorrido em razão destas interferências na vizinhança das grandes construções. Olha, eu chamo a atenção às autoridades de uma severa fiscalização, porque agora virou uma moda esses prédios grandes e essas construtoras, elas entraram com processos antes da mudança do plano diretor. E agora meio que um aproveitamento, estão se aproveitando que o plano diretor foi alterado para criar uma situação como essa. A Defesa Civil de Santos esteve no local, prontamente foi ver o que aconteceu, mas os moradores estão inseguros. Isso aconteceu segunda-feira. Os moradores estão inseguros. Precisamos tomar mais atenção com estes empreendimentos que estão extrapolando o que o santista de verdade quer. Porque não adianta, mas o turismo, o desenvolvimento pré-sal, não é? Nada pode se sobrepor à segurança do munícipe. Então eu chamo aqui a atenção das autoridades, isso aconteceu no edifício Brumar, mas outros edifícios ao lado, não é? Outros edifícios ao lado sofrem, inclusive o Olímpia, que tem preservação do patrimônio histórico, não é? E deveria ter uma atenção redobrada, o que não está tendo. Nós falamos no início dessa semana da pesquisa da Unifesp, que garante que a cidade de Santos vive uma epidemia de crack.
a pesquisadora da Unifesp ouviu diversos usuários, não é? Fez 100 perguntas para os usuários, e ela identifica na cidade de Santos uma epidemia de crime. Só Santos? Não, naturalmente que não. Naturalmente que não. Nós temos este fenômeno em outras cidades. Nós temos este fenômeno no Guarujá, Cubatão, Praia Grande. Este é um fenômeno no Brasil, né? Os traficantes tomaram conta dos nossos jovens e das nossas crianças. E nós temos que, aqueles que querem o bem, têm que lutar, e se for preciso, de forma agressiva para combater. O usuário, que é um doente, precisa de tratamento, precisamos cobrar das autoridades competentes uma política nacional. A Dilma assumiu e veio com essa proposta, uma política nacional de enfrentamento ao crack. Mas, além disso, uma punição severa aos traficantes, o que não vem acontecendo. Infelizmente, você sabe disso, não sou eu, não é uma novidade. O camarada, a polícia prende e, infelizmente, os advogados, alguns advogados, naturalmente, aqueles que defendem traficante, né? E eu queria entender por que um traficante pode ter direito a um advogado. E, às vezes, o camarada que rouba para comer é jogado numa cela e não tem a oportunidade de ter uma defesa adequada. Mas o traficante tem. O traficante, ele vai lá com o seu advogado, vai ver se a prisão, se não tem uma vírgula fora do lugar, se não tem um artigo fora de lugar, se o policial que prendeu, se o policial falou antes ou depois. Aí eles se pegam nessas conjunturas da lei e o camarada sai dando risada e volta a traficar, né? Porque traficante uma vez, traficante sempre. E nessa realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos combater com pulso firme essa ação que nós estamos vivenciando, esta epidemia de crack. A matéria que nos chama a atenção, eu tenho um quadro, vamos explicar para os telespectadores, nós temos um quadro aqui que explica, não é? Tem muita gente, outro dia uma pessoa me perguntou, mas Augusto, de onde vem o crack? O crack é a essência da porcaria, não é? Os traficantes, os produtores, eles se aproveitam dos restos de outras drogas e fazem uma pasta lá, um negócio que mata o cara. Olha, eu me recordo, nós fizemos um programa aqui com o Dr. Clemente e falamos sobre as tomografias e ressonâncias magnéticas que foram feitas em usuários de crack. Impressionante, no exame, na ressonância, na tomografia do cérebro, aparecem alterações significativas na massa encefálica do camarada, para vocês terem uma ideia de como age essa droga no ser humano. Nós temos um quadro, Carlinha, vamos mostrar, por favor, para que quem está em casa, olha, rapidamente, em televisão não se faz isso, mas é importante que as pessoas entendam. O crack é um produto final que sobra do refino da cocaína misturado com... Aí, meu amigo, o que o traficante vai colocar lá, só Deus sabe. Acho que nem Deus